ouvir agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV, Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje vamos conversar com Pedro de Campos e ele vai falar do Cidadão Rivaio, o livro da casa editora O Clarim. Pedro de Campos, conta pra gente, você que esteve na França fazendo toda essa pesquisa para trazer pra gente um livro com mais de 200 ilustrações, são mais de 900 páginas. Pedro de Campos, vamos contar um pouco de você, Pedro de Campos. Quem é Pedro de Campos e onde você está? Que local que você reside? Aí conta um pouco de você, Pedro de Campos. Olá, Damião. Satisfação em falar com você e com você também que está nos vendo e ouvindo. Eu iniciei no Espiritismo. Tem muita gente que me pergunta quais os centros espíritas que você frequentou. Bom, o primeiro centro espírita que eu frequentei foi fundado na minha casa, na Vila Augusta, em Guarulhos, em 1963, fundado por minha mãe, Ana de Campos, já desencarnada. E desde aquela época, li os livros todos da codificação, estudei, e depois, então, comecei a psicografar alguns livros. Depois dessa fase, eu trabalhei em empresa multinacional, estive na Itália, fronteira com a França e a Suíça, desenvolvendo um trabalho para uma empresa multinacional, para trazer know-how, né, a tecnologia de transmissão de dados via satélite. E nessa estadia que eu tive de 2 anos, morando próximo da França e da Suíça, eu pude viajar por esses 2 países, de carro, que eu tinha carro próprio. E quando retornei, voltei novamente, fiz o mesmo percurso. Eu também tenho uma boa passagem na ufologia, onde pertenci e pertenço ainda à revista UFO, convidado pelo Ademar José Gevaer, já há muitos anos. Fiz muitas pesquisas de campo, trabalho científico, e nunca deixei de frequentar o espiritismo. E frequentando o espiritismo, conhecendo as obras de Allan Kardec, visitando a França, os locais onde ele esteve, é que eu pude fazer esse livro com a biografia de Allan Kardec, em especial Cidadão Rivaio, da época em que ele não era ainda Allan Kardec. Então pudemos falar de toda a sua família, pouco conhecida no meio espírita, da sua vida de estudante, da sua estada em Paris como professor, como acadêmico, como fundador de escola, diretor. Isso falamos bastante. E é justamente disso que trata o livro que nós produzimos, cujo grande colaborador foi a casa editora O Clarim, cujo presidente atual é o José Luiz Marquesan, sua esposa também a vice-presidente, a Lúcia Helena, e o livro foi editado por Cássio Carrara e sua equipe. Saiu um trabalho muito bom, com uma quantidade muito grande, mais de 200 de ilustrações, de documentos, e uma quantidade muito grande, mais de 1000 fontes consultadas que estão ali à disposição do público para fazer a mesma pesquisa que eu fiz. Ou seja, se a pessoa estiver interessada em conhecer a vida do cidadão Rivaio, esse livro é o que nós temos de forma impressa como o mais atual. Agora conta pra gente, no livro, a capa do livro já tem Cidadão Rivaio,
Raízes e Vida de Allan Kardec. Por que esse Raízes e Vida? Conta para a gente, Pedro de Campos. Bom, as raízes, na verdade, Damião, dizem respeito aos seus antepassados, como, por exemplo, os avós maternos, Antoine Rivail de la Louvretière, que foi o seu avô por parte de pai, que casou-se com Rani Richard, e os dois tiveram um filho, que chamou-se Jean-Baptiste Antoine Rivail. Da parte dos avós maternos, nós temos o Benoît-Marie Duhamel, que casou-se com Charlotte Marie Bochart, e os dois tiveram Jeanne-Louise Duhamel, que foi a mãe de Kardec. Então, Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jean-Louise Duhamel geraram Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí estão as raízes. Nós detalhamos no livro a vida de cada um deles. Inclusive, uma grande novidade, por exemplo, é que o Benoît-Marie, seu avô da parte materna, ele foi um homem de muita importância na vida pública da França. A gente pode compará-lo a um secretário de Estado. E, em razão de ser político, eleito, ele fazia discursos. E, durante a Revolução Francesa, no período de terror instituído pelos jacobinos, liderados por Robespierre, ele foi preso e acusado de incitação popular. Ficou preso alguns meses, foi levado à prisão de Pierre-Château, no sul da França, fez ali a sua defesa de memória e foi julgado em Lyon. E ali em Lyon ele recebeu a pena de morte na guilhotina e todos os seus bens tomados, sem direito a nenhum recurso. Então nós falamos da vida dele, falamos da vida também dos outros avós, detalhamos mais a vida do pai e da mãe, e essas foram, digamos assim, as grandes raízes que teve Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isso diz respeito às raízes. Raízes e vida. Então, quando nós entramos na parte da vida, ou seja, vida de Hippolyte Léon, aí começamos a falar desde o nascimento, desde quando sua mãe foi levada pelo marido, depois ele foi para Paris, ficou ali na clínica de Timar, que é justamente uma clínica em Lyon, né? E ali ela recebeu todo um tratamento de o que havia de mais moderno na época, porque ela já tinha tido 2 filhos, e desencarnados, inclusive, na infância. Um menino de 6 anos e uma menina também de 2 anos. Então, ela tomou todos os cuidados. Antigamente, os partos eram dados em casa. Então, nós mostramos exatamente como era esse processo, né? E os cuidados que ela teve de ter o menino Hippolyte lá nessa clínica de Timar, que era uma espécie de spa hoje, com médicos, com enfermeiras, e foi ali, no que havia de mais moderno na época, que ela deu à luz. Hoje destacamos o livro Cidadão Rivail, de Pedro de Campos, da Casa Editora O Clarim. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.